Nós vamos dar início agora à segunda palestra da conferência Esperando por Cristo. Meu nome é Ivan Cunha, sou um dos pastores da Aliança da Zona Oeste e a gente fez essa separação nesse momento porque a gente entende que Deus quer, na verdade, falar também com os pais a respeito de como os jovens vivem, né? O que a gente acabou entendendo, o que vem acontecendo ao longo dos anos. As igrejas, os homens de Deus, têm sido inspirados a falar muito para os jovens, para os adolescentes. E a gente faz congresso de adolescentes, congresso de jovens, ministra sobre a vida deles, faz cultos de jovens, ensina eles a respeito de pecado, a respeito de práticas, mas não ensina nada para os pais. E aí, muitas vezes, os jovens chegam em casa decididos a mudar de vida, decididos a fazer algo, mas os pais não entendem o que motivou aquela decisão, o que motivou aquela ação sobre a vida dele, não entendem de forma espiritual o que está acontecendo, e aí, aos poucos, sem apoio, o jovem esfria e volta a uma prática de pecado, uma prática que não leva ele a Cristo. Então, nós, de verdade, fomos inspirados pelo Espírito Santo para, nesta conferência, tentar, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, a trazer um alinhamento para a família. E o que nós queremos abordar com vocês aqui hoje, de forma separada, é o que nos impede de ter um relacionamento de família e de amizade com os nossos filhos. É sobre isso que nós queremos falar. E eu creio que quando eu falo isso, muitos de vocês já caiu a ficha e já se identificou nessa ideia de que talvez você quisesse ter mais intimidade com o seu filho. Quisesse que o seu filho revelasse a você alguns segredos que ele não revela. Quisesse que o seu filho confiasse em você. E com certeza, muitas das coisas que o seu filho não confia, você poderia ajudá-lo, mas o seu filho não acredita nisso, porque ele te vê como alguém diferente. Alguém que não é no mundo dele, alguém que não o entende, alguém que é de, como diz a juventude, de uma outra vibe, de uma outra geração, de um outro tempo. São os coroas, que não entendem nada de tecnologia. Na época dos meus pais eram outras coisas. E eles não confiam. E o que a gente quer é trazer à luz esses pequenos problemas que nos impedem de nos relacionarmos com eles. Para juntos, como família, a gente atingir o que Cristo sempre quis. Atingir o propósito de Cristo para nossas vidas, que é sermos uma família, uma única família de muitos filhos, semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o propósito eterno de Deus. Nós fomos gerados antes da fundação do mundo com esse propósito, sermos uma única família, que fala uma única língua, onde Jesus Cristo é o nosso primogênito, nosso irmão primogênito. Mas como fazer isso se dentro de casa, dentro de uma célula que se chama família, onde existe um pai, uma mãe e um filho, a língua que se fala não é a mesma? Então, como, se a gente dentro de casa não consegue promover isso, como que nós vamos promover isso no mundo? Aí nós nos tornamos mentirosos da Bíblia, porque a gente prega uma coisa e vive outra. A gente prega que a igreja deve ter uma única língua. A gente prega que o reino de Deus é uma grande família. A gente prega que a igreja de Cristo é uma família. Mas a gente não vive como família dentro da nossa casa. E aí nos tornamos mentirosos. Porque até acreditamos que deveria ser, mas não conseguimos fazer. Mas em nome de Jesus, o Senhor hoje vai nos iluminar para que a gente viva como uma família. E quando a gente viver como família, a gente vai refletir a nossa família no mundo. E a igreja vai ser uma família de verdade.
E aí o mundo vai ver que Cristo ainda vive hoje. E o mundo vai voltar a desejar Cristo. Ou vai perseguir a Cristo. Porque hoje nós não somos nem perseguidos e nem desejados. Então tem algo de errado com a nossa vida. Porque quando Cristo esteve aqui, ou ele foi amado, ou ele foi perseguido. E ninguém nos ama, e ninguém nos persegue. Eu queria saber que tipo de cristão nós somos hoje. Que tipo de cristão a Igreja de Cristo é hoje. Mas eu creio que isso está mudando. E creio que quando mudar de forma maior e mais abrangente, a Zona Oeste vai começar a mudar. E a partir daí o Rio de Janeiro, e a partir daí o Brasil. Porque eu não acredito numa palavra que eu ouço de alguns pastores, que usam a Bíblia para justificar o mal que há no Rio de Janeiro, e eles dizem assim, mas a Bíblia diz que as coisas vão piorar. A Bíblia diz que na verdade, os dias serão maus próximo da volta de Cristo. E eu falei, eu sei que a Bíblia diz isso. A única coisa que eu não entendo é que Deus nunca falou que isso ia acontecer só no Brasil. E Deus fala, a Bíblia fala do mundo inteiro. E aí eu conheço países que vivem muito melhor do que nós, sim ou não? Então não é bíblico o que está acontecendo aqui. Porque a Bíblia diz que o mal vai vir sobre toda a terra. E aí sim Cristo vai voltar. Agora, se o mal está só nesta nação, é porque esta nação não tem se voltado para Deus. Porque se esta nação se voltar para Deus, as coisas aqui vão melhorar. Até que Ele queira que as coisas não melhorem mais. Aí sim vai se tornar bíblico. Mas só o Brasil viver nesta corrupção, só o Brasil ser o país que mais paga impostos no mundo inteiro, só o país ser uma nação rica em minérios, e mesmo assim corrupta, onde não consegue se sustentar, onde a gente tem corrupção em todos os lugares do nosso país, e a gente declara que somos 60% a 70% de cristãos, tem algo errado. E não é com o país, esse algo errado é com a igreja, esse algo errado somos com nós, cristãos. Nós não estamos fazendo a diferença. Nós não estamos refletindo Cristo através de nós. E eu queria, antes de começar a ministrar sobre a vida de vocês, eu queria orar com vocês. Eu queria que vocês ficassem de pé nesse momento. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te louvar, quero te engrandecer nesta hora, Senhor, e quero me render a Ti, Senhor, junto com os meus irmãos nesta tarde, e declarar que o Senhor tem o governo deste lugar, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, se faça presente no nosso meio, e tenha liberdade para atuar, para nos incomodar, Senhor, para nos revelar qual é a Tua vontade, para que seja falado para o Teu povo. Usa, Senhor, a minha vida neste lugar, Senhor, de forma que o Senhor quiser. O meu desejo, Pai, é ser um instrumento Seu, um canal limpo, Senhor, para fluir do Teu Espírito Santo. Que saiamos daqui, Senhor, com a certeza que é possível, que é muito possível, Senhor, sermos uma família cristã, sermos uma família baseada nos Teus princípios, sendo uma família, Senhor, que vive o Teu reino, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que feridas sejam curadas neste lugar, Senhor. Que feridas, Senhor, que sonhos, Pai, sejam restaurados neste lugar, Senhor. E que principalmente o amor reine entre nós, Senhor. Que saiamos daqui com a coragem de romper com as nossas vontades, com a coragem, Senhor, de perdoar e de pedir perdão pelos nossos erros e as nossas fraquezas. Que saiamos daqui, Senhor, com a certeza de que o único caminho é se render a Ti, é renunciar a nós mesmos, é renunciar à nossa vontade
e viver, Senhor, como o Senhor determina que vivamos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Que o Senhor nos conduza durante essa tarde, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém, Senhor.